Na aula de hoje, nós vamos aprender como resolver equações simples, equações do primeiro grau, parecida com essa que está na tela. Quando a gente tem uma equação, normalmente a gente tem uma incógnita, que é o que a gente chama de x. Normalmente que a gente não sabe, a gente coloca o nome de x. Mas isso é só um nome que a gente dá para essa incógnita. X poderia ser qualquer valor que existe, e nós já sabemos que existem infinitos números. Agora, será que tem um valor específico que satisfaz as condições da equação? É isso que a gente vai se perguntar. Agora, sempre tem que ser x a incógnita? Não necessariamente. Como eu falei, x é só um nome que nós damos. Então, para essa incógnita, eu poderia colocar y, z, t, a, b, c, qualquer nome que eu quiser. Se eu quiser, eu poderia colocar Carol. Olha que legal. Mas o nosso objetivo específico, nesse momento, é entender como que a gente resolve essas equações simples. Ou seja, na prática, é encontrar algum valor específico que quando eu jogar aqui no lugar de x, ele vai me dar esse resultado. Então, a nossa busca nesse exemplo, por exemplo, é encontrar um x, ou seja, um número, que quando eu multiplico por 2 e somo 3, o resultado me dá 4. Para encontrar isso de cabeça, como é uma equação simples, ok, pode até funcionar. Só que muitas vezes é necessário que a gente faça manipulações nessa equação para conseguir encontrar o resultado desejado. E é essas manipulações que nós vamos aprender na aula de hoje. Então, eu quero saber como resolver esse tipo de equação simples. Basta ter em mente que o nosso objetivo principal é separar as letras dos números e deixar a letra sozinha. Independente se é x, y, z, t, a, b, c, o nosso objetivo é deixar a letra sozinha. Nesse caso, como a minha incógnita é o x, o meu objetivo é encontrar x igual a algum determinado valor. Então, eu quero saber qual o valor de x. Eu tenho que chegar no final, x igual a alguma coisa, né? E para fazer isso, eu penso que a minha equação, na verdade, ela é um tipo de balança. E a balança, ela tem que estar equilibrada sempre. Ou seja, tudo que eu fizer de um lado da balança, ou seja, se eu tirar um pezinho de um lado da balança, ela vai desequilibrar. Então, eu tenho que tirar o mesmo pezinho do outro lado. Pensando sempre no nosso objetivo de deixar a letra sozinha em algum dos lados. Observe que nesse caso, a letra é o x, então tá ali, 2x mais 3. Se eu quero deixar ela sozinha, então meu objetivo é tirar tudo que está atrapalhando do lado. O que eu tenho atrapalhando nesse caso? Eu tenho esse 2 que está me atrapalhando e eu tenho esse 3. Para conseguir tirar, lembra que é como se eu tivesse pesos na balança. Esse 3, ele está somando no 2x. Se ele está somando no 2x, eu quero tirar, né? Então, tá adicionando, eu tenho que tirar. Tirar é a mesma coisa que subtrair. Então, eu vou subtrair aqui 3. Quando eu somo e subtraio o mesmo número, eu obtenho zero. Vai fazer ele desaparecer, o que já é um passo à frente para eu deixar o x sozinho. Porque o 3 está ali junto do x e eu quero fazer ele sumir. Mas lembra que eu tenho que lembrar da balança? Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado do igual também. Então, se eu tiro 3 desse lado, eu também tenho que tirar 3 do outro lado. Agora, efetuando as operações, eu obtenho que 2x não fiz nada, então 2x mais 3 menos 3, ou seja, eu tenho 3 reais e eu tenho uma dívida de 3 reais, eu vou pagar essa dívida e não vai sobrar dinheiro nenhum. Então, vai dar zero. E isso é igual a 4 tira 3, vai dar 1. Eu tenho 4 reais e uma dívida de 3 reais, então eu vou pagar essa dívida e ainda me sobra 1 real. Quando me sobra alguma coisa, é valor positivo. Se a dívida sobrou, é valor negativo, ok? Agora, ótimo, Carol, o 3 desapareceu e eu tenho 2 me atrapalhando. Só que esse 2, ele não está mais somando. Por que não está mais somando? Porque não tem sinal nem de mais, nem de menos. Quando ele está assim, grudadinho, juntinho com o x, sem sinal nenhum, isso significa que nós temos uma multiplicação. Carol, e agora? Se eu somar e subtrair, não vai resolver nada o meu problema, talvez pode complicar ainda mais. Então, para eu tirar coisas que estão multiplicando, a gente tem que lembrar, se eu dividir um número por ele mesmo, sempre dá 1. E 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Vai fazer desaparecer esse 2. Então, se eu dividir por 2,
Então, vamos lá. Eu quero dividir por 2. Então, eu vou pegar e dividir por 2. Só que lembra que tudo que eu faço de um lado da balança, eu tenho que fazer do outro também. Então, eu vou dividir por 2, né? A gente pode escrever assim como notação de fração, mas muitas vezes você também pode observar que é escrito aqui do lado, ó, dividindo por 2. Quando a gente escreve assim, dividindo por 2 assim do lado, significa que eu estou dividindo por 2 tanto um lado quanto o outro, tá? E tanto faz a notação que você achar melhor. Na prática, vamos dividir então. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes x me dá x. E do outro lado ficou 1 sobre 2 e não dá mais para eu fazer nada, é uma fração. E eu encontrei, olha, x igual a alguma coisa. Então, aquilo que eu não sabia no início, agora eu encontrei um valor para o x. E essa é a minha solução. Eu deixei o x sozinho igual a algum valor. E é esse valor que, quando eu substituir lá em cima, vai me dar o meu resultado. Observa, se eu fizer 2 vezes meio, isso vai me dar 1. 1 mais 3 dá 4, que era exatamente a equação que eu queria resolver lá no início. Agora, vamos complicar mais um pouquinho? Lembrando sempre da mesma ideia, eu quero deixar a letra sozinho. Agora aqui eu coloquei uma letra diferente. Não precisa ser o x, pode ser qualquer letra, né? E vamos seguir a mesma ideia, ok? O que tá me atrapalhando aqui? Aí você vai reclamar, mas Carol, tem letra em todo canto, o que eu vou fazer? Lembra que o nosso objetivo é deixar tudo que tem letra de um lado, tudo que tem número do outro. A gente quer separar as duas coisas. Então vamos fazer isso passo a passo. Dessa vez eu vou fazer tudo de azul. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, deixa tudo que tem letra de um lado, tudo que tem número do outro, né? Então, primeiro, eu vou deixar tudo que tem letra para o lado esquerdo, tudo que tem número para o lado direito. O y, ele está somando com 9. Como ele não tem símbolo nenhum aqui do ladinho dele, a gente sempre considera que o símbolo é o mais. Então, se eu tirar y de um lado e do outro, esse y vai sumir, porque é como se eu tivesse y para pagar e a minha dívida valesse y. Então, eu posso subtrair y tanto desse lado quanto do outro lado. Excelente! Quando a gente soma e subtrai o mesmo número, normalmente a gente usa a ideia de simplificar, que é aquele corta-corta que você deve ter aprendido no colégio, né? Perfeito! Letra, eu sempre junto com letra. Então, veja bem, eu tinha 3y e eu paguei uma dívida de y. Então, eu vou ficar com 2y na minha mão. Agora, só terminando de escrever, o que eu não mexi, eu copio. Então, o 5 eu não mexi, copio. E o 9 ficou ali. Tem o maisinho do lado, mas o mais normalmente a gente não escreve. Como só tem o 9, deixa sem escrever, né? Perfeito. Agora, quem que tá me atrapalhando? Esse 5. O 5 que tá me atrapalhando, eu vou ter que fazer ele desaparecer, usando o mesmo truque anterior. Eu tenho a balança. Se ele tá somando, eu tenho que tirar. Então, eu vou menos 5. E tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Então, vai cortar, cortar. Aqui do lado esquerdo vai ficar 2y e do lado direito vai ficar 9. Tira 5, 4. Perfeito. E agora? O 2 está muito juntinho do y, não tem sinal de mais nem de menos, nem de adição e subtração. Isso significa que ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, y... Opa, falei uma coisa errada, hein? O 2 está muito juntinho. Começa aqui. O 2, ele tá muito juntinho do y e ele ainda tá atrapalhando. Só que não tem sinal de mais nem de menos, ou seja, não tá adicionando nem subtraindo. Isso significa que ele tá multiplicando. Se ele tá multiplicando, eu vou precisar dividir tanto esse lado quanto o outro pelo mesmo número, né? Usando aquela notação que eu falei no outro slide, então eu vou dividir por 2 ambos os lados. Quando eu pego 2 e divido por 2, vira 1. 1 vezes y vai ser o próprio y. Igual, se eu dividir esse lado, tem que dividir o outro também. 4 dividido por 2, 2. E esse é o resultado da minha equação. Observe-se lá na equação inicial, que é o que está escrito em preto, eu substituir y por 2, eu vou obter o resultado correto. Isso é uma forma de você tirar a prova real, para verificar se seus cálculos estão feitos corretamente. Ok, Carol, mas o tempo todo eu vou ter que pensar essa ideia de balança e o que eu adiciono de um lado, eu
adiciono do outro, que eu divido de um lado, divido do outro, que eu multiplico de um lado, multiplico do outro, e aí eu adiciono, eu subtraio, eu divido, eu multiplico. Tô ficando confusa. Na prática, o que a gente pode imaginar para não ter erro? É que toda vez que eu pulo o sinal de igual, eu troco de sinal. Então, se eu tenho um valor que é positivo, quando eu pular o sinal de igual, vai virar negativo. Então, se eu tiver alguma coisa que tem o sinalzinho de mais do lado, quando eu pulo o sinal de igual, ou seja, passa para o outro lado, eu mudo o sinal, vai virar menos. Se eu tiver alguma coisa que está com um sinalzinho de menos, eu pulo para o outro lado com um sinalzinho de mais. Da mesma forma, se eu tenho alguma coisa que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Ou se eu tenho alguma coisa dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Mas nota, isso é só a prática, porque a ideia correta é aquela da balança. Agora, quando a gente vai efetuar muitos cálculos, a gente acaba criando uma prática e faz desse jeito. É mais fácil para a gente fazer de cabeça. Mas muita atenção que isso pode ser um fator dificultador que pode te levar ao erro. Então, tome muito cuidado. Ok, então vamos calcular essa equação na prática. Primeiro, vamos deixar tudo que tem letra de um lado, tudo que tem número do outro. Nota que o C aqui não tem símbolo nenhum do lado, mas não se preocupa, se não tem nenhum símbolo, sempre é o mais. Se fosse negativo, ia ter o sinalzinho de menos. Não tem nada, é sempre mais. Eu vou precisar passar esse C para esse lado, ou seja, ele vai pular o sinal de igual. E eu vou precisar passar o 4 para o outro lado, para deixar tudo que tem letra de um lado e tudo que tem número do outro. Sendo assim, eu vou usar já essa regrinha. Pulou o sinal de igual, nota que o C vai pular o sinal de igual. Ele vai passar por cima do sinal de igual. Então, ele vai para o outro lado trocando o sinal. Ele está com um sinalzinho de mais, então quando ele chegar lá, tem que chegar com o sinal de menos. Então, é 3C menos C igual... O 10 já está aqui, o 10 é positivo, não precisa escrever o sinal, já que ele está aqui sozinho por enquanto. Agora, o 4, ele está positivo, ele vai pular o sinal de igual, então vou ter que trocar o sinal. Perfeito. O 4 está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Agora, basta calcular normalmente. Então, 3C menos C, ou seja, eu tenho 3 Cs para pagar uma dívida de 1 C. Isso vai me sobrar 2C. 2C, perfeito. Isso é igual a 10 tira 4, então tenho 10 reais, estou pagando uma dívida de 4 reais. 10 menos 4 vai me sobrar 6 reais, perfeito. Agora eu tenho que deixar o C sozinho. Se eu mandar o C para o outro lado, não vai resolver o meu problema. Eu tenho que mandar quem está junto do C e que está me atrapalhando. Se não tem sinalzinho de mais nem de menos, eu estou multiplicando esse C. O que significa que eu vou ter que tirar esse 2, que está me atrapalhando. Mas, para tirar ele, eu vou ter que mandar ele para o outro lado. E quando eu mandar ele para o outro lado, eu vou ter que pular o sinal de igual. Se está multiplicando, pulei o sinal de igual, muda o sinal. Que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, C é a mesma coisa que o 6 dividido eu escrevo em fração, 6 dividido por 2. Ele estava multiplicando, passou para o outro lado, dividindo. E 6 dividido por 2 é exatamente igual a 3. Então, a gente encontrou que C é a mesma coisa que 3. Era exatamente o valor que a gente estava procurando. Se colocar esse valor lá em cima, a gente vai verificar tanto de um lado da balança quanto do outro lado da balança, obter os mesmos valores. Na aula de hoje, nós ficamos por aqui. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se ainda ficou com dúvidas, deixe suas dúvidas no comentário. Se você gostou, curte e compartilhe com os amigos, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado.